Conhecimento não ocupa espaço. Eu acho que essa foi uma das frases que eu ouvi bastante, assim, quando eu era bem novinho, né, quando eu era jovem. E embora eu tive uma vida muito ativa de esporte, de viver assim, né, a juventude com tudo que ela pode oferecer, sempre houve uma curiosidade muito grande sobre as coisas, sobre as questões existenciais, né? Da onde vim, para onde vou, por que é que eu tô aqui. Eu acredito que a curiosidade é o que realmente move e direciona essa sede do saber e do conhecimento, como é que isso toca a gente de alguma maneira. Ensinar, dar aula, eu faço isso já há mais da metade da minha vida. Eu dou aula, eu ensino. Diz que quando você estuda, você aprende, mas quando você ensina, você aprende muito mais. Eu acredito que a partir do momento que eu comecei a ensinar, né, sobre a espiritualidade, isso ganhou uma proporção assim muito grande na minha vida. Embora o gosto pelo estudo me acompanhe assim desde sempre pela leitura, né? Me lembro desde muito jovem assim, eh, lembro aquelas coleções de livros, não sei se vocês já leram, né, aquelas coleções de livro de Robinson Crusoe, A Ilha do Tesouro, Moby Dick, Robin Hood. Esses clássicos eu li todos eles bem na minha infância, assim, e aí em algum momento eu descobri aqueles livros espíritas, aqueles romances espíritas, e de certa forma isso foi me acompanhando assim no meu desenvolvimento, no meu crescimento, no meu aprendizado. Em algum momento, em algum momento, eu comecei a acreditar que tinha já uma certa bagagem assim de informação, de conhecimento, né? Mesmo enquanto espírita, antes de conhecer a Umbanda, mesmo ali naquele universo, naquela realidade espírita, eu me lembro de uma certa postura, de um posicionamento, como se a gente soubesse a verdade das coisas. Então, para mim, enquanto espírita, havia uma convicção de que os espíritos conseguiam trazer para nós, encarnados, a realidade das coisas além da matéria, por meio da leitura de alguns romances assim. Eu li alguns livros assim do Chico Xavier, né? Porque esse médium Chico Xavier, ele psicografou mais de 500 livros. Então, mesmo que eu tenha lido bastante, é um pouquinho assim da obra dele, né? Mas alguns romances do Chico Xavier, eles são muito clássicos, assim, né? O Há 2000 anos atrás, 50 anos depois, Paulo e Estevão, a série Nosso Lar, né? Os 16 livros da série Nosso Lar, que é a história de André Luiz, né? Quando ele desencarna, chega no nosso lar, e aí tem Entre Dois Mundos, essa série toda maravilhosa. Depois descobri Ramatiz por Hercílio Mais, é maravilhoso, né? Magia de Redenção, é, é, além da magia de redenção, mensagens da espiritualidade, Sublime Peregrino e do Ramatiz. Alguns livros são super interessantes, assim, não estou lembrando agora todos os títulos, mas Magia de Redenção
Era um dos preferidos, assim. Depois Rochester, li bastante Rochester dentro do espiritismo, assim, também. Elixir da Longa Vida, Os Magos, A Ira do Planeta, A Morte do Planeta, O Conde de Rochester, As Duas Esfinges, uma coleção de livros assim, algo do espiritismo que você vai lendo, e aquilo vai criando um olhar, um entendimento. Em algum momento, em algum momento eu tive a percepção de que eu tinha um conhecimento dessa realidade, uma certeza do que é o mundo fora da matéria. Ainda assim, observando o quanto, algumas pessoas de outras religiões, que seja do Islã, do judaísmo, do budismo ou de segmentos evangélicos, o quanto as pessoas também têm absoluta certeza. Independente de você estar lendo algo que foi escrito por um espírito, por uma entidade, as pessoas também têm certeza naquilo que está escrito, daquilo que está escrito na Torá, na Bíblia, no Corão, no Bhagavad Gita, no Zenjavesta, no Mahabharata. Há uma certeza, né, dessa realidade. Essa realidade dos espíritos, ela existe. Existe no judaísmo também, existe um espiritismo judaico. Não sei se todos têm noção de que isso existe também, um espiritismo judaico. Existe uma mística em várias outras tradições. E quando você, por exemplo, descobre a Umbanda, é um outro universo. É uma outra realidade, e tudo isso é sobre conhecimento, né? E aqui eu estou falando mais especificamente sobre o conhecimento assim da espiritualidade. A Umbanda ela descortina uma outra realidade que não existe no espiritismo, a realidade da magia, das práticas mágicas, dos orixás, das divindades, das oferendas, das firmezas, é uma outra realidade. A pessoa que é candomblessista, ela tem uma outra realidade também, com certeza absoluta de como é que essa realidade opera, como é que essa realidade funciona. Eu tive a oportunidade e tenho de mergulhar em algumas tradições de povos originários, assim, na experiência, né? As experiências com as medicinas da floresta. Você mergulha numa outra realidade por meio da ayahuasca, por meio de algumas outras tradições. Então, tudo isso é conhecimento e é muito curioso, né? Quanto quando há uma dedicação sincera ao estudo e à busca de uma certa verdade, quanto mais você sabe que não sabe. Quanto maior o seu conhecimento, mais você sabe também daquilo que você não conhece. Saber o que não se conhece, reconhecer o desconhecido é um primeiro passo assim em busca de uma sabedoria para além do conhecimento. Diz o Marcelo Gleiser, ele diz que o conhecimento é como uma ilha. Quanto mais o seu conhecimento aumenta, aquilo que é desconhecido por você é o oceano. Quanto maior o seu conhecimento, como uma ilha que se expande, mais você conhece acerca do desconhecido que está em volta, né? Por meio desse raio, desse diâmetro do desconhecido, de saber que não se sabe. Saber da própria ignorância é melhor do que achar que sabe alguma coisa. Em algum momento, o campo do estudo e do conhecimento pode servir também como uma arrogância, também pode chegar como uma superioridade daquilo que você conhece. Mas em algum momento é possível a gente transcender o conhecimento pela sabedoria. Porque o conhecimento é aquilo que enche, que infla, você enche de certificado, de diploma, de título, de nobreza, de conhecimento, de estudo, de faculdade, mestrado, doutorado, pós-doc. E a pessoa se enche de conhecimento e a sabedoria, ela nem carece de tanto conhecimento, ela é algo inato que vem da nossa alma, que toca nosso coração. Diz que o conhecimento enche e a sabedoria esvazia.
você se esvazia de tanto ego, de tanta vaidade, de tanta arrogância, de tanta suposição, de tanto achismo, e em meio à sabedoria, você pode ser direcionado a conhecer a se conhecer. Porque é possível a pessoa conhecer e estudar tudo, de todas as tradições, de todos os saberes e nada saber sobre si mesmo. Esse conhecimento que é um convite a mergulhar para dentro no silêncio, no vazio, na meditação, na quietude de entender por onde caminha a tua alma, teu coração, por onde andam os seus ancestrais, a tua família espiritual, por onde caminham suas dores, seus traumas, por onde que você gatilha, aonde que você se vê sozinho e sozinha diante das questões mais básicas da vida até as questões mais existenciais. Por isso, conhecimento e autoconhecimento são coisas diferentes, assim como o conhecimento e a sabedoria. A espiritualidade, ela pode ser estudada por meio de uma literatura, mas ela é vivida por meio de uma experiência. Osho diz algo muito curioso. Você não pode confundir o cardápio de um restaurante com o saborear os alimentos, né? Sabor. E não é à toa que sabor tem uma mesma raiz que saber, tem a ver com experimentar, né? Quais são os sabores dos teus saberes? O quanto a gente confunde a leitura de um cardápio de como a comida é feita com a experimentação. O campo da sabedoria do autoconhecimento é um campo de experimentação. Você pode ler todos os livros e todos os cardápios, mas sem uma experiência consigo para dentro, um mergulho por diversas tradições que fazem esse convite de autoconhecimento, a gente pode continuar vazio, sem saber por onde caminha o nosso coração e a nossa alma. Gratidão, Axé, Arro Saravá, Namastê.